É só o João que não está assistindo essas aulas, né? Então, boa tarde, pessoal. Depois de 2 semanas sem aula, coincidindo na quinta-feira esses feriados, a gente retoma aqui nossas atividades. E aí, como eu estava comentando, a gente encerra esse módulo A, estava falando para a Kelly, e a partir da semana que vem a gente começa com o híbrido, né? Então, no híbrido vocês vão estar com outras disciplinas, inclusive diferente da de física. Porém, quando retomar o presencial, que aí a previsão é que isso aconteça no final desse mês, aí todas as aulas voltam, inclusive física, né? Mas eu tô querendo, pronto. E aí a gente encerra esse módulo com essa atividade avaliativa que Roniel está para me mandar. Mas aí eu queria ainda falar um pouco para vocês da corrente elétrica. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. Eu não estou com esse slide fácil aqui não. Porque aí quando a gente retomar, a gente já adianta alguma coisa, sabe? Que eu não sei nem, eu acho que eu até comecei a falar para vocês da parte de corrente elétrica, né? A gente viu, não viu? Deixa eu compartilhar aqui. Essa parte de corrente elétrica que a gente mencionou, né? Nós falamos um pouco sobre a diferença de potencial e a corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? É a movimentação ordenada de cargas elétricas, né, em um condutor. Geralmente, no nosso dia a dia, condução de corrente elétrica ela se dá em fios que são construídos exatamente para isso e principalmente nos fios que a gente tem nas nossas residências, né, em prédios, em indústrias que são fios de cobre, tá? O cobre ele é um elemento tanto quanto abundante, né? Diferente, por exemplo, do ouro, da prata, que inclusive são materiais que têm condutividade elétrica melhor do que o cobre. O ouro é muito melhor, a prata vem atrás do ouro. Só que, pela raridade desses metais, eles não são adequados para a gente construir, né, fiação. Por quê? Porque eles são extremamente raros, né? E por serem raros, eles são custosos. Eles são caros, né? Então, quem foi o elemento que ficou aí no meio termo? O cobre. Inclusive, hoje o cobre ele já tem sido extremamente valorizado, né? A gente já vê roubos de fiação elétrica para vender justamente porque tem sido, né, um metal que tem sido valorizado. Então, a gente vê até reportagens com relação a isso. E a corrente elétrica nada mais é, eu acho que eu até comentei há umas 3 semanas atrás, que nada mais é do que a movimentação de partículas elétricas, partículas eletrizadas, nesse nosso caso de um fio elétrico, de um fio de cobre, né, que passa corrente elétrica. São os elétrons próprios do cobre, próprios do metal. Então, como eu comentei em uma aula anterior, os metais, né, na tabela periódica, eles são aqueles elementos que ficam basicamente no centro ali da tabela periódica, né? E a tabela periódica, vocês sabem que ela é construída levando em conta
aquela divisão daquelas colunas, ela leva em conta a quantidade, né? A última quantidade de elétrons, a quantidade de elétrons da última camada, né? Então, principalmente aquele núcleo ali, né, são os elétrons, né, os elementos que possuem um elétron na última camada, dois elétrons na última camada, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, aquele núcleozinho lá da tabela periódica, você tem 8 coluninhas onde você tem distribuídos os elementos que ficam, na verdade não é na camada necessariamente, mas é na subcamada SP, né? Acho que é o P. Agora, se não me engano, é o P. E a capacidade desses elétrons, desses átomos, terem elétrons na última camada, por esses elétrons estarem mais distantes do núcleo, eles têm menor ligação com o núcleo. Então, os metais, a característica de um metal, né, além de ser maleável, além de poder ser polido e ser brilhante, enfim, ter dureza, temperatura ambiente, a grande maioria dos metais, né, tem dureza, são sólidos, enfim. A principal característica deles é que eles são bons condutores de eletricidade, porque na sua última camada, os últimos elétrons eles têm pequenas ligações fracas com o núcleo. E por ter essas ligações fracas, eles conseguem ficar pulando de um átomo para outro. É o que a gente chama de elétrons livres, né? Você tem um metal na forma de um fio. Se você aplica uma diferença de potencial nas extremidades desse fio, né, como a gente comentou nas aulas anteriores, você faz com que uma corrente elétrica se estabeleça ali. E aí o que é corrente elétrica? É você avisar para os elétrons que todos eles precisam caminhar na mesma direção, né? Então, quando você pega um equipamento qualquer, pega uma bateria de um carro e liga, por exemplo, uma lâmpada, né? Você, na verdade, a bateria, ela tem uma diferença de potencial que quando você liga, a partir, claro, de um circuito, né, feito por fios, liga essa lâmpada, você fecha o circuito. O que é um circuito? Circuito é um local por onde circula esses elétrons, né? Um circuito de Fórmula 1 é aquele trajeto lá onde os carros de Fórmula 1 ficam circulando. Circuito vem de circulação, tá? Quando você liga a uma bateria de carro, uma pilha mesmo, você forma um circuito, né? Ou seja, os elétrons eles têm um local por onde eles saem da pilha, eles percorrem todo aquele caminho e voltam para a pilha, né? Isso acontece apenas com fontes de energia elétrica que a gente chama contínuas, né? É bateria, pilha, certo? Quer seja bateria de celular, quer seja, né, bateria de carro, quer ser bateria, qualquer tipo de bateria, né? Que basicamente são fontes de energia elétrica ou fontes de potencial que são produzidas a partir de reações químicas, né? As baterias e as pilhas, elas produzem uma diferença de potencial a partir de reações químicas, tá? Já, por exemplo, fontes de corrente elétrica, fontes de energia elétrica, que são produzidos a partir do processo de produção que existe nas hidrelétricas, ou seja, com turbinas, né? Ou seja, em outras palavras, alguma coisa que está girando para produzir essa corrente elétrica ela não é o que a gente chama corrente elétrica contínua. Ela é uma corrente elétrica alternada, né? E, bom, aqui a gente consegue ver algumas das aplicações da corrente elétrica no nosso dia a dia, né? Para produção de movimento, para produção de aquecimento,
né? Para produção de som. Isso aqui, não sei nem o que é isso aqui. Movimento também, movimento para produção de aquecimento, para produção de som, para produção de imagem, para produção de iluminação, né? Para a própria produção de frio também, né? Apesar de que o frio aqui no caso vai ser uma consequência de um motor que produz, né, uma circulação de um gás, e a circulação desse gás é que produz, né, a retirada de calor daqui e a expulsão desse calor para o lado de fora, né? Mas existem processos mesmo diretamente ligados a equipamentos eletrônicos que você produz, por exemplo, a célula Peltier, que é utilizada em refrigeradores, não, nesses filtros elétricos, né? Esses filtros elétricos para a produção do frio. Ele é diretamente um efeito a partir de uma célula que passa corrente elétrica. Ele, de um lado ele esquenta, do outro ele esfria, né? É chamado de célula Peltier. Então, de iluminação, de movimento, né, de produção de som, enfim, a gente tem a própria produção de campo elétrico, campo magnético, isso tudo é consequência, né, da utilização da movimentação dessas partículas, né? Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico. Então, qualquer metal ele tem suas cargas elétricas se movimentando desordenadamente. Quando você liga esse metal, né, esse condutor, e aí, gente, condutor é uma palavra bem genérica, né? Geralmente a gente fala de condutor, a gente pensa logo num fio, mas independente. Pode ser até uma pessoa, um animal, quando está tomando um choque, ou seja, está conduzindo a corrente elétrica. É um condutor, né? Então, não necessariamente só metais. Outro exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, quando você tem um raio, né, que vem das nuvens para o solo, ele vem sendo conduzido, né, pelo ar. Ele vem sendo conduzido pelo ar. E aí o condutor, nesse caso, é o ar. Apesar de que a gente, né, para tensões do nosso dia a dia, que a gente usa 220, né, 110, o ar ele não é condutor. Mas, se você tiver uma tensão elétrica muito grande, até o próprio ar, até materiais que são que a gente considera isolantes, eles podem se tornar condutores, tá? Então, a definição entre um condutor elétrico e um isolante, ela é muito tênue, depende muito das condições. Geralmente a gente fala de condutores isolantes com as tensões que a gente tem no nosso dia a dia, né? Tensão elétrica normal 220, né? A gente sabe que uma borracha é condutora, é isolante, né? Que um metal é condutor, que uma madeira é isolante, uma madeira seca, né? É isolante, vidro é isolante. Mas existem certas condições, né? E aí são condições realmente extremas, grandes, né? De grandes quantidades de carga, de grandes quantidades de tensão elétrica, que pode alterar, né? É tanto que entre condutores e isolantes a gente tem uma classe intermediária, que é chamada de semicondutores. O que são os semicondutores? São materiais que ora são isolantes, que ora conduzem, né? Depende muito das condições. Depende das condições de temperatura,
Por exemplo, material semicondutor, se você muda a temperatura dele, ele pode passar a conduzir. Se você né, muda a temperatura, ele pode passar a ser um isolante térmico. Se você depende também, por exemplo, da corrente elétrica, certos materiais só conduzem se você tiver uma corrente num certo nível. Se estiver abaixo desse nível, ele não conduz, né? Então, tem várias situações, né, onde a gente pode ter um material que ele pode ser condutor e isolante ao mesmo tempo, né? Depende aí das condições que são impostas. Então eu não posso nem definir ele como condutor nem como isolante, eu defino ele como semicondutor, né? E os semicondutores, inclusive, eles têm um papel de fundamental importância nas tecnologias atuais. Por exemplo, o LED, a lâmpada, né? A luzinha de LED, a tecnologia de LED, ela é o LED, que tem um componente que é o diodo, né? Diodo emissor de luz. Esse diodo ele é produzido a partir de um semicondutor, né? É um material semicondutor que, dependendo da corrente elétrica que você coloca, ele produz, né? Ele deixa passar a corrente elétrica e, inclusive, ele produz luz, ele ilumina, né? Então, o semicondutor ele é fundamental. O transistor, né? O diodo, todos esses e vários componentes, inclusive de microeletrônica, que a gente chama microeletrônica hoje, que é onde é possível a confecção né, equipamentos pequenos, como um celular, como um notebook, né? É toda uma tecnologia desenvolvida a partir de várias descobertas de semicondutores, né? Então, o próprio HD, né, de um computador, hoje a gente já não fala mais de HD, fala de SSD, que é mais compacto ainda, né? Enfim, tudo a partir de alguns materiais semicondutores, né? A corrente elétrica é uma grandeza fundamental, né? Pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico, né? Mas não é por isso que ela é fundamental, não. A definição de corrente elétrica é a definição básica, né, de corrente elétrica. É a variação da quantidade de cargas que passa por um condutor em um determinado tempo. As cargas elas são dadas em coulomb e o intervalo de tempo em segundos, né? A unidade de medida dada para a intensidade de corrente elétrica pelo Sistema Internacional de Unidades é o ampere, símbolo A maiúsculo, em homenagem ao cientista francês André-Marie Ampère, né? Ampère era francês. E aí eu não sei se vocês lembram, no primeiro ano que a gente dizia isso, né? Quais são as unidades do Sistema Internacional? Então era comprimento, tempo, massa, né? Temperatura termodinâmica, corrente elétrica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. E a corrente elétrica, lá a gente já dizia que era a unidade da corrente elétrica era o ampere, né? Então, terceiro ano, e aí eu dizia, né? No terceiro ano a gente vai trabalhar com essa unidade, tá certo? Então, é definido como você pegar um fio qualquer, né? Uma seção de um condutor, quantidade de corrente, de cargas elétricas que passa por essa secção aqui a cada segundo, né? Aqui tem um pequeno exemplo, né? Pela secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Bom, eu tenho 12 coulombs, que é a minha carga, e o tempo ele precisa ser em segundos, tá? Então, e não em minutos, né? A cada minuto. Então,
1 minuto tem 60 segundos, então o ΔT é 60. Então 12 dividido por 60, eu encontro um valor de corrente elétrica igual a 0,2 amperes. Né? Outra questão aqui. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine a carga elétrica que passa pela secção transversal em 1 minuto. Letra B, a quantidade de elétrons necessárias para uma carga igual à da letra A. Então, como a definição de corrente elétrica diz que a quantidade de cargas, que a corrente elétrica é igual à variação da carga elétrica dividida pela variação do tempo, né? Para encontrar qual é a quantidade de cargas, eu passo esse ΔT multiplicando. Passo esse ΔT multiplicando a corrente. Como eu sei que a corrente é de 5 amperes, eu coloco 5. E o tempo ele está dizendo aqui, 1 minuto. 1 minuto e 60 segundos. Então, a quantidade de cargas que passa pelo fio, né? Por um determinado ponto do fio, a cada 1 minuto é 300 coulombs. Né? Qual é a quantidade de elétrons? Nesse caso, é uma carga elétrica eletrônica. A gente costuma dizer assim. É uma carga elétrica eletrônica. O que é uma carga elétrica eletrônica? É uma carga elétrica produzida por elétrons. Né? Ah, professor, existe outros tipos de carga? Existe. Cargas elétricas produzidas, por exemplo, por íons. Em lâmpadas de fluorescentes, né? Principalmente dessas compridas, você tem uma carga elétrica produzida por íons. Né? Você tem um gás dentro da lâmpada que quando você liga, né, as duas extremidades, você coloca lá uma tensão elétrica. Esse gás ele puxa alguns elétrons dos gases para para o cátodo, que é o positivo, e por arrancar esses elétrons, o que sobra é positivo, ele vai para o outro lado, né? Ele é atraído para o outro lado. Então essa movimentação faz com que você tenha, na verdade, dois tipos de corrente. Uma corrente elétrica formada por elétrons numa direção e uma corrente elétrica formada por íons positivos na outra direção. Então, para eu calcular a carga elétrica é aquela fórmula anterior, Q igual a N vezes E. Carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elétrica elementar. Para eu saber quantos elétrons eu tenho, eu divido Q por E. Né? E eu divido 300. A carga elétrica elementar é um valor constante, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu divido 300 por 1,6, eu encontro 187,5, gente. Isso aqui, ó. E essa potência de 10 que estava no denominador, na parte de baixo, ela sobe com o expoente positivo, tá certo? Então, para eu organizar isso aqui melhor, eu ando mais duas casas, eu fico com 1,875 vezes 10 elevado a 21, né? Ou seja, cada casa decimal que eu ando aqui para a esquerda, o expoente aumenta. Tá bom? Tipos de corrente. Aqui onde eu comentei um pouquinho ainda agora, né? Então, a corrente elétrica tem dois tipos de corrente nessa classificação. Ela pode ser contínua ou alternada. Né? Então, a corrente elétrica é dita contínua. Deixa eu ver se aparece aqui. A corrente elétrica é dita contínua quando seu sentido no circuito é único. Ou seja, o movimento dos portadores de carga que compõem a corrente sempre acontece da mesma forma. Então, é o que eu mencionei da bateria. Quando você, por exemplo, tem uma bateria, imagina uma bateria de carro mesmo, né? E você puxa um fio para ligar uma lâmpada, né? E o outro fio você volta a ligar na bateria, você cria um circuito. Baterias, pilhas são fontes de tensão elétrica que produzem uma tensão elétrica contínua.
Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a todo instante ele está indicando para os elétrons da fiação correrem na mesma direção. Então ele diz sempre assim: vá, nesse caso aí, né? Vá do polo negativo para o polo positivo. E os elétrons ficam a todo instante circulando. Aí é um verdadeiro circuito. Um verdadeiro circuito elétrico, né? Então, um elétron que sai desse ponto do fio, ele percorre todo o caminho e volta para cá, né? E enquanto estiver ligado, enquanto o circuito estiver fechado, como a gente chama, né? Enquanto o circuito estiver fechado, a corrente elétrica está circulando. Quando você abre o circuito, a corrente elétrica para de circular, tá? Bom, e qual é a outra forma? A outra forma é o que a gente chama de corrente alternada, que é essa que a gente utiliza nas nossas residências. Como é que isso funciona, professor? Bom, o que é que acontece para você criar uma corrente elétrica alternada? É o processo de produção das hidrelétricas, mas é o processo de produção também de um gerador de energia elétrica, por exemplo, né? Eu acho que vocês já ouviram falar de geradores de energia elétrica que, por exemplo, você tem uma indústria, né, ligada à rede elétrica. Se essa rede elétrica ela tiver algum problema e parar de fornecer energia, ligam-se geradores. Que aí, a grande maioria dos geradores são motores a diesel, que sendo ligado ele produz uma rotação e essa rotação alimenta, né, um sistema que produz corrente elétrica. Como é que isso acontece? Bom, basicamente falando, basicamente de como é que acontece, você tem como é que chama? Você tem vou colocar assim, um eixo, né? Alguma coisa que vai girar dentro de um campo elétrico, perdão, dentro de um campo magnético. A própria rotação contínua desse eixo, né, dentro de um campo magnético, produz uma corrente elétrica. Só que é o seguinte, como você tem um movimento de rotação, o eixo ele vai sair de uma posição, vai chegar a uma extremidade e vai voltar para essa mesma posição. Ou seja, é um movimento circular, contínuo, mas é circular. Então, nesse movimento circular, o que é que acontece? Acontece justamente essa curva aqui, ó. Aqui ele está como corrente elétrica, mas eu posso representar também como a tensão elétrica. A tensão elétrica, ela está em zero, ela sai até um extremo, volta a zero de novo, vai a um ponto mais baixo aqui do seu valor e volta a zero. E continua produzindo esse movimento, esse movimento aqui, que é um movimento ondulatório, né? Um movimento, né, que você tem uma subida e uma descida. O que é que acontece com essa tensão? A tensão, por exemplo, na nossa rede elétrica, né? A gente diz que é de 220. Mas, na verdade, esse valor de 220 é o extremo, é o ponto mais alto aqui. Na verdade, continuamente, na verdade, 60 vezes a cada segundo, a tensão elétrica ela sobe, desce e volta para a posição normal. Tá? Ela tem uma frequência de 60 Hz. A frequência da nossa corrente alternada. O que é que significa? Significa que ela está a todo instante empurrando e puxando, empurrando e puxando, empurrando e puxando o elétron, né? Na fiação. Então, ele manda aí e manda de volta, manda aí e manda de volta, manda aí e manda de volta. Só que isso é uma velocidade de 60 idas e voltas a cada segundo, né? Então, corrente contínua, ele só faz empurrar para frente, né? Então, o elétron vai, e ele fica circulando.
A corrente alternada não. O elétron fica doidinho. Ele vai e volta, 60 vezes a cada segundo, né? Então, essa é mais ou menos a velocidade que eu tenho, né, de produção de tensão elétrica. É claro que essa tensão elétrica ela pode ser aumentada, ela pode ser diminuída, certo? Mas o valor da tensão elétrica, aliás, a frequência da tensão elétrica que a gente recebe nas nossas residências é de 60 Hz. Significa que você tem uma frequência, uma ida e volta de cada elétron, né? De cada elétron, 60 vezes por segundo. Então, praticamente, o elétron quase não sai do canto, né? Ele fica meio que vibrando ali, tá? E quando você liga um equipamento, na verdade, os elétrons eles ficam passando e voltando no equipamento, né? Eles ficam indo e voltando, produzindo essa movimentação. Aí você diz, então se eu ligasse, se assim fosse, eu ligasse um ventilador, ele ficava rodando para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, né? Na verdade, o que acontece é que alguns equipamentos, na verdade, a grande maioria dos equipamentos, eles cortam, né? A gente diz assim, eles retificam essa corrente. Então, quando ele vai na posição, né, vamos dizer, positiva, o equipamento se movimenta. Quando ele vem na posição negativa, ele corta isso aqui, né? Então, como são 60 vezes a cada segundo, praticamente a gente nem percebe que existe instantes que não, né, onde você não tem isso aqui, né? Que o equipamento deixa de funcionar. Mas por bilionésimos, né, de segundo, milionésimos, na verdade, segundo, o equipamento deixa de funcionar. E aí volta de novo. Então ele só funciona quando a corrente elétrica está aqui. Quando está embaixo, não funciona. Então é o que a gente chama de retificação, né, da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, por exemplo, oriunda de pilhas e baterias, é do tipo contínuo. Mas a corrente que chega às tomadas das residências, né, e de empresas, ela é alternada. A transmissão de energia elétrica é feita por meio de corrente alternada, pois dessa maneira ocorre muito menos perda de força do sinal. Caso a transmissão fosse via corrente contínua, a perda de força seria grande, o que dificultaria a capacidade de transmissão de energia elétrica. Então, praticamente, a gente precisaria ter uma usina hidrelétrica instalada em cada cidade. Olhe lá se a gente conseguisse, se a gente fizesse a transmissão via corrente contínua, né? E aí, o celular, e a bateria do celular, ele tem uma coisa que é curiosa, né? Quando a gente vai carregar a bateria, a gente liga numa corrente alternada, né? A gente pega o carregador aqui e taca na corrente alternada. Então, o próprio carregador, ele é um transformador de corrente. Ele pega uma corrente que é alternada, que vem das residências, né? da instalação elétrica das residências, ele pega essa corrente alternada e ele transforma em corrente contínua. Por quê? Porque a qualquer bateria, ele trabalha, as baterias e pilhas, elas trabalham com corrente contínua. Então ele transforma corrente alternada em corrente contínua. Então, além de outra coisa também, se você liga um aparelho como esse, a bateria dele funciona, eu acho que são 9 volts. Eu estou até sem um carregador aqui, gente. Mas no carregador, se vocês derem uma olhada, ele vai ter uma indicação assim: input e output, ou in e out, in out, né? Entrada e saída. A entrada, aí ele vai dizer assim, a entrada é 220 AC. 220 é a tensão
né? Que é a tensão que a gente tem na nossa rede elétrica. AC é corrente alternada. E ele vai dizer assim, out, que é a saída. É a saída para o carregador. Ele vai dizer, se não me engano, é 9 volts, 9V, DC. DC que é corrente contínua em inglês, né? Às vezes tem alguns carregadores que já vem em português, CC, né? E CA. CA, corrente alternada. CC, corrente contínua, né? Então, ele dá a indicação de que o carregador, esse carregador de celular normal que a gente tem, ele é um transformador de tensão, porque ele pega uma tensão 220 e ele baixa para 9 volts, se não me engano. Se não me engano é 9 volts a bateria do nosso celular. E ele também transforma a corrente. A corrente que entra é uma corrente alternada e ele transforma em corrente contínua. Tá? Aqui tem um resumo, vocês sabem que eu gosto desses resuminhos, né? Tem um detalhe, gente, que é o seguinte. Eu vou me concentrar aqui nesse desenho. Antes de se descobrir que, por exemplo, uma corrente elétrica é feita por elétrons, né? E que os elétrons são negativos e que os elétrons eles saem, por exemplo, uma pilha tem um lado negativo e o lado positivo. Então, o lado negativo da pilha é onde você tem a concentração dos elétrons. Então, existe, né, a corrente, realmente ela sai do lado negativo e percorre todo o circuito e chega no lado positivo, porque ela é atraída pelo lado positivo e repelida pelo lado negativo. Só que antes de se descobrir os elétrons, que a carga do elétron era negativa, etc., coisa e tal, imaginava-se que a corrente elétrica era um líquido, como uma água numa tubulação. Que você tinha, né, o fio era a tubulação e a água, esse líquido, né, percorreria a tubulação, que é o fio. Então, imaginava-se que a água ela era fornecida pelo lado positivo e chegaria no lado negativo, né? Então, vocês vão ver, talvez, no livro e até em algumas questões, que se fala em corrente real e corrente convencional, né? Então, qual é o sentido da corrente real? O sentido da corrente real é do negativo para o positivo. Mas convencionou-se dizer que o sentido da corrente é do positivo para o negativo. Então, realmente, hoje a gente sabe que são elétrons que saem do polo negativo para o positivo de uma bateria. Aí se fala de sentido da corrente real, sentido da corrente convencional, tá? Então, que eles são justamente opostos, tá certo? Então aqui, ó, ele faz um desenho aqui. O sentido real, ele sai do lado negativo para o lado positivo. Claro, um elétron é atraído pelo lado positivo e é repelido pelo lado negativo, né? Só que imaginava-se anteriormente que esse líquido, né, esses portadores de carga, eles eram positivos, que eles saíam do positivo para o negativo. Então isso é só um detalhe que é importante às vezes numa questão, tá certo? Mas só para deixar isso aí registrado. Aqui a expressão que a gente já apresentou, a definição de corrente elétrica, enfim. Com relação, pessoal, a condução da eletricidade, tem um textinho que eu gosto muito, que é sobre o choque elétrico, né? Que é uma coisa que na prática é muito importante no nosso dia a dia, né? O choque elétrico, como provavelmente é do seu conhecimento, é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano ou de um animal qualquer, né? Então isso é o que a gente chama de choque.
vários efeitos do choque podem ser observados dependendo de alguns fatores, como, por exemplo, a região do corpo que é atravessada pela corrente. Na figura abaixo, a corrente passa pelo coração da pessoa, o que corresponde à situação de grande risco, enquanto numa situação onde a corrente passa apenas pela mão, é menos perigosa, embora possam ocorrer queimaduras locais. Então vejam, uma situação dessa aqui, em que a pessoa toma uma descarga elétrica e ela vai, por exemplo, da mão da pessoa e descarrega pelo pé, passa pelo peito, né? Então, isso aqui é muito perigoso no sentido de que a corrente elétrica atravessando, né, pelo tórax, ele produz alteração no batimento cardíaco, né? E isso pode levar, inclusive, à morte, né? Por outro lado, aqui não, essa figurinha não está muito boa, não. Essa daqui que tá. Pronto. Essa daqui é que representa aqui, né? Enquanto numa situação da corrente passa apenas pela mão, então, por exemplo, o cara coloca os 2 dedos na tomada aqui. A corrente elétrica ela vai circular aqui nos dedos apenas, tá? É menos perigosa, embora possa causar alguma queimadura, tá certo? Aqui, numa situação como essa aqui, também você vê que ele pega com a mão num fio e pega com a mão no outro. Então aqui também circula pelo peito, né? Também passa pelo peito de um braço para outro. Então eu morro de medo de eletricidade, né? Por conta do perigo. Não é brincadeira, tá certo, gente? De vez em quando a gente vê notícias, né? Inclusive atuais, de pessoas que tomaram choque elétrico até, acho que semana passada, não faz muito tempo aqui se não me engano foi em Casserengue. Aliás, eu acho que a pessoa era de Casserengue, mas estava aqui em Solânia, se não me engano, organizando, trabalhava com essa história de equipamento de som, de show, né? E estava montando um som, se não me engano, ele estava montando um som para um palco, alguma coisa assim, e estava com a filha. E a filha foi mexer em alguma fiação e tomou um choque e chegou a falecer. Uma criança de 8 anos chegou a falecer, né? Por quê? Por falta de cuidado. Só falta de cuidado. Então, gente, choque elétrico não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Eu morro de medo dos meus meninos. A gente também vê muita notícia de choque elétrico pela utilização de celular enquanto está carregando. Já briguei demais com os meus filhos. Brigo quando vejo, não fique mexendo no celular enquanto o celular está carregando. Porque pode haver uma descarga elétrica e, né, a pessoa não tem agilidade para deixar, né, para soltar o celular antes de ser acometido pelo choque elétrico, não, né? Então, tomem cuidado também, avisem aí seus familiares, porque não é brincadeira. Sempre que for, por exemplo, eu gosto de mexer em tomada, né, de consertar tomada, consertar lâmpada lá em casa, mas toda vez que eu vou mexer, eu desligo o quadro. Nunca mexam com o quadro de luz ligado, não. E mesmo assim eu ainda fico com medo. Quando está desligado eu ainda tenho medo. Sabe? Porque não é brincadeira, não. A vida da gente é apenas uma, né? E aí a gente não tem possibilidade de voltar atrás de jeito nenhum. Certo, gente boa? Pessoal, então eu vou ficar aguardando, no caso de Rony Ellison, né? E de João. Eu vou até entrar em contato com ele, tá bom? E deixa eu corrigir essas atividades
que aí eu entro em contato com vocês. Eu não sei, espero que não, né? Mas eu não sei se vai ser preciso recuperação. Caso alguém tenha tirado nota baixa, fique com nota baixa nessa atividade, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer da mesma forma, encaminho a atividade para vocês de recuperação, dou um prazo e aí fico no aguardo, tá certo? E aí, inevitavelmente, a gente vai ter que entrar na semana que vem, né? Mesmo já sendo outro módulo, mas aí eu invado a semana que vem e aí eu solicito de vocês essa recuperação, tá certo? Quem me mandou a atividade, eu vou colocar a nota da atividade quando eu corrigir a da prova, tá certo? Então, de hoje para amanhã, eu corrijo essa prova. Eu já estou com a de Kelly e a de Roberta. Ronielson deve me mandar. E eu vou esperar lá o da Potência também. Mas aí eu já vou adiantando, colocando nota da atividade e da prova. Beleza? Gente, agradeço aí pela presença de vocês, tá certo? E um bom fim de semana, né? Que já é quinta, amanhã é sexta. Daqui para amanhã eu coloco essas notas, tá legal? Deixa eu ir encerrando aqui essa gravação.